Buenas, pessoal. Então, na nossa disciplina de Matemática 3, o primeiro conteúdo do segundo trimestre é análise combinatória. Então, eu vou gravar um vídeo aqui como revisão do conceito mais importante dentro da análise combinatória, que é o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, tá? Então, só relembrando, né? O que é o princípio multiplicativo? Dentro de problemas de contagem, alguns problemas são resolvidos através de tomadas de decisão. Então, quais são os pontos que nós temos que verificar para resolver um problema de princípio multiplicativo? Primeiro, quantas tomadas de decisão nós temos? Tá? Dentro de cada uma dessas tomadas de decisão, quantas alternativas nós temos para cada uma delas? Nem sempre é o mesmo valor da primeira, para a segunda, para a terceira, enfim, para N tomadas de decisão. E para ver se o princípio multiplicativo funciona, porque a parte do cálculo é bem básico, né? É só utilizar a multiplicação. O que eu tenho que analisar? Independente do que eu escolher em uma das decisões, se vai diferenciar na quantidade da próxima alternativa. Se não diferenciar, se independente do que eu escolher primeiro, quando eu for tomar a minha segunda tomada de decisão, não altera as quantidades, eu posso usar o princípio multiplicativo. Basicamente é isso, tá? Então vamos a problemas simples de revisão de princípio multiplicativo. Queremos pintar uma bandeira parecida com a do Japão. Disponibilizamos 4 cores. Quantos modelos distintos conseguimos montar? Então aqui eu tenho a bandeira parecida com a do Japão, tenho um retângulo e uma circunferência, certo? Então aqui, quantas tomadas de decisão nós temos, tá? Temos que saber qual cor nós vamos pintar este retângulo e qual cor nós vamos pintar este círculo, tá? Então são duas tomadas de decisão. Primeira tomada de decisão, segunda tomada de decisão. Aqui a ordem não vai importar, tá? Se eu pintar o círculo primeiro ou o retângulo primeiro, ok? Então eu possuo 4 cores distintas, tá? Eu vou colocar as cores aqui no cantinho para nós analisarmos. Então aqui eu coloquei as 4 cores, tá? Vamos supor que temos verde, azul, vermelho e amarelo para pintar essa bandeira, tá? Para a primeira alternativa aqui, para a primeira tomada de decisão, não tem muito segredo, né? Eu possuo 4 cores, tá? Então eu tenho 4 alternativas para essa primeira parte. Então, para o retângulo, eu possuo 4 cores disponíveis. Agora vamos pensar um pouquinho. Eu não vou pintar de cores iguais, porque daí não vai ficar a bandeira do Japão, vai ficar só um retângulo, né? Então, independente, essa palavra é importante, independente do que eu escolher primeiro. Por exemplo, vou pintar a parte de fora de amarelo. Então, a partir do momento que eu quis pintar esse retângulo de amarelo aqui, ok? Restaram quantas cores? Restaram quantas cores para mim? Vermelho, azul e verde. Então, pintei amarelo aqui no retângulo, sobraram vermelho, azul e verde. Então, 3 cores. Agora eu apaguei aqui, vamos supor que eu não quis pintar o retângulo de amarelo, eu quis pintar de verde. Então, pintei a bandeira de verde, aqui o retângulo, tá? Ok. A partir do momento que eu pintei de verde, sobraram quantas cores para eu pintar a circunferência? Minha segunda tomada de decisão. Amarelo, vermelho e azul. 3 cores também, tá? Isso a gente pode fazer para os outros 2 casos. Se eu escolher vermelho aqui no retângulo, sobra amarelo, azul e verde. Se eu escolher azul aqui para o retângulo, sobra amarelo, vermelho e verde. Então, independente do que eu escolhi na minha primeira tomada de decisão, para a segunda tomada de decisão, que é pintar esse círculo, restaram 3 cores. Tá? Então, primeira tomada de decisão, 4 cores. Segunda tomada de decisão, 3 cores, independente do que eu escolhi primeiro. Então, funciona o princípio multiplicativo. Resposta final, eu tenho 12 bandeiras distintas, tá? 12 modelos de bandeiras com essas 4 cores. Então, aqui,
Primeira tomada de decisão, retângulo. Segunda tomada de decisão, o círculo. 4 vezes 3, 12. Ok? Beleza. Dando sequência, alguns livros trazem separados como permutação de n elementos, tá? Ou fatorial, mas nós podemos utilizar princípio multiplicativo para resolver problemas com filas ou com anagramas, tá? Por que nós podemos utilizar isso? Porque o conceito é o mesmo, tá? Se eu quero posicionar, tá? 5 pessoas em fila, ou eu quero saber quantos anagramas tem a palavra Paris, certo? Eu posso utilizar o princípio multiplicativo, certo? Então, relembrando o que são anagramas, anagramas nós vamos trocar as posições das letras para ver quantas palavras diferentes nós conseguimos formar. Essas palavras podem ou não ter significado, tá? Isso, a nossa contagem não vai analisar se as palavras têm significado ou não, só quantas palavras distintas nós conseguimos formar, tá? Então aqui, Paris. Paris tem 5 letras distintas, tá? Então eu tenho 5 letras diferentes para 5 posições. Então aqui, as tomadas de decisão é qual letra vai na primeira posição, qual letra vai na segunda, qual letra vai na terceira, qual letra vai na quarta e qual letra vai na quinta posição. Certo? Então vamos lá. Anagramas da palavra Paris. Para a primeira letra aqui, para a primeira posição, eu tenho 5 letras. Então eu posso posicionar o P, o A, o R, o I ou o S. 5 letras para a primeira posição. Minha primeira tomada de decisão. Independente de qual letra eu colocar aqui, se eu colocar o P para a minha segunda letra aqui, minha segunda posição, sobra o A, o R, o I e o S. Então eu tenho 4 alternativas. Se eu posicionar o A aqui por primeiro, sobra o P, o R, o I e o S. 4 alternativas. Se eu posicionar o S por primeiro, sobra o P, o A, o R e o I. Então, independente do que eu posicionei em primeiro, aqui na primeira letra, sobram 4 letras para a segunda posição. Posicionando essas duas, sobram 3 para a terceira posição, sobram 2 para a quarta posição e sobra 1 para a última posição. Fazendo essa multiplicação, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. 120 anagramas são 120 anagramas da palavra Paris. Muitos livros trazem como permutação de n elementos com n posições, ou trazem isso aqui já como fatorial, né? Porque eu tenho 5 elementos para 5 posições, como é que se resolve? 5 fatorial, tá? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Mesma coisa que nós fizemos utilizando o princípio multiplicativo sem nem citar o fatorial, tá? E esse problema também resolve problemas com filas, onde a posição é importante, tá? Então eu tenho 5 pessoas para formar uma fila. Quantas filas distintas? Tenho o Pedro, a Ana, o Ricardo, a Isis e o Sérgio, tá? Então, para responder essa palavra, para responder esse problema, é a mesma coisa de responder quantos anagramas tem essa palavra, tá? O P é de Pedro, onde ele está, onde essa letra está, é a posição que ele vai ficar. A é de Ana, onde essa letra vai ficar, é onde a Ana vai estar colocada na fila. E assim por diante. Tá? Então, por isso também conseguimos resolver com filas, problemas com filas, onde a posição importa. Tá? E se existir alguma restrição? Não tem problema. Então, quantos destes anagramas começam com a letra P? Vamos primeiro à parte mais restrita. Se vai começar com P, eu já vou colocar o P aqui. Se o P tem que estar aqui por primeiro, já vemos o resto, tá? Se o P tem que estar por primeiro, eu já vou posicionar ele aqui. Se o P vai ficar primeiro, é uma alternativa só. É o P por primeiro. Depois, sobraram quantas letras para as outras 4 posições? 4 letras. Então, para a segunda posição tem 4, para a terceira tem 3, para a quarta tem 2 e para a última tem 1. Tá? Então, aqui, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 anagramas começam com a letra P.
Então, se tem alguma restrição, eu consigo facilmente resolver essa restrição com o princípio multiplicativo. Nem preciso me apegar a fatorial, tá? Vamos lá. Então, vamos para o nosso terceiro e último probleminha de princípio multiplicativo, tá? Da nossa revisão. Nas Olimpíadas, em todas as provas, tá? 50 metros, pode ser borboleta, pode ser costas, pode ser livre, 100 metros, enfim. Temos as fases preliminares, com todos os atletas que foram classificados para as Olimpíadas. Temos a semifinal, com 16 atletas, melhores ranqueados na fase preliminar. E a final, com os 8 melhores atletas, tá? Então, pensando que todas as atletas que chegaram na final dos 100 metros borboleta feminino da natação têm a mesma chance de ganhar. Aqui nós não vamos analisar se tem favorito ou não, tá? Quantos pódios, ou seja, uma atleta que vai ganhar medalha de ouro, outra atleta que vai ganhar medalha de prata e outra atleta que vai ganhar medalha de bronze, diferentes nós podemos montar, tá? Com as 8 finalistas, tá? Então aqui, quantas são as tomadas de decisão e quantas alternativas eu tenho para cada tomada de decisão. Pausem o vídeo, tentem resolver esse por conta e depois deem sequência. Resolveram? Então vamos lá. Nós temos 3 tomadas de decisão. Primeiro lugar, que é ouro. Segundo lugar, que é prata. É diferente, né? Nós ganhamos medalha de ouro e prata. E terceiro lugar, bronze. Essas são as 3 tomadas de decisão, tá? E agora, não importa aqui a ordem que nós vamos começar, né? Eu vou começar por quem vai ser campeão, tá? Então eu tenho 8 atletas competindo na final. Então eu tenho 8 alternativas para medalha de ouro. Depois que eu decidi quem vai ganhar medalha de ouro, independente de qual for a atleta, qualquer uma das 8, tá? Sobraram 7 atletas para nós darmos a medalha de prata. Escolhido quem vai ganhar ouro, quem vai ganhar prata, sobraram 6 atletas para medalha de bronze, tá? Então, fazendo esta multiplicação, 8 vezes 7 vezes 6, nós temos 336 pódios diferentes, tá? Então, podemos montar 336 pódios com 8 atletas, premiando uma para medalha de ouro, uma para medalha de prata e uma para medalha de bronze. E as outras 5? Quem fica de quarto ao oitavo não tem direito à medalha. Então, para o nosso problema aqui, é indiferente essas posições, tá? Pessoal, espero que tenham aproveitado a revisão, tá? Vocês já devem ter resolvido alguns exercícios de princípio multiplicativo. Eu criei alguns exercícios para vocês fazerem um pré-teste, não é avaliativo, tá? Mas é um questionário via Moodle para vocês fazerem uma autoavaliação de como estão com o princípio multiplicativo. Aqui nós vimos princípio multiplicativo básico, né? Vimos também problemas de fila, fatorial, anagramas. E por último aqui nós vimos, eu nem comentei aqui na resolução, porque podemos utilizar somente o princípio multiplicativo, mas esse aqui é o conteúdo que eu passei para vocês em sala, que é arranjo, né? Arranjo de 8 elementos tomados 3 a 3, certo? Então são conceitos básicos que a gente consegue resolver tudo com princípio multiplicativo, certo? Revisando essa parte, falta então arranjo falta anagramas com repetição e combinação, que nós vamos dar sequência nas próximas aulas, certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.